Fala, líder! O vídeo de hoje é sobre um tema que eu gosto muito, mas muito mesmo. E é sobre a mentalidade de sucesso. E se você deseja acabar com a procrastinação, esse vídeo é para você. Então, bora lá! Fica comigo até o final. Então, vamos iniciar falando uma frase de impacto. O homem que pensou o modo dele em sociedade verdadeiramente realizou tudo aquilo que ele projetou. Quem gosta de iniciar ou fechar um diálogo com aquela frase de impacto poderosa vai se identificar. Essa frase ela é muito importante e ela ajuda a gente a se lembrar da importância do nosso pensamento. Vamos lá. Pensamentos são coisas e coisas poderosas. Se você pode produzir pensamentos grandiosos, saiba que você também é capaz de produzir as estratégias concretas para conquistar essas idealizações. Essas dicas que eu vou dar hoje são as que eu mesmo uso no meu dia a dia, na prática, de verdade. E se você ainda não se inscreveu, então esse é o momento. Corre lá, se inscreve para aproveitar ao máximo todas essas estratégias para você implementar e ter uma mente de milhões. Vem cá, para você manifestar na sua própria vida as suas idealizações, os seus pensamentos, você precisa de uma definição clara de propósito. E com persistência você consegue materializar esse propósito, que é o seu desejo, na tradução deles, que é a riqueza, que não necessariamente é riqueza material. Essa estratégia por si só, ela é poderosíssima. A clareza e a definição do seu propósito é uma das partes mais importantes para você acabar com a procrastinação e superar a inércia. Para você romper a barreira da procrastinação, você tem antes que qualquer outra coisa vencer a inércia. Você sabe que a inércia é como uma força que te puxa para a zona de conforto. E ela é quase como uma areia movediça, que puxa você com todas as forças e que é super difícil de se libertar dela. Quem nunca passou por isso na vida? Eu mesmo vivi essa inércia em um momento da minha vida e era quase sobrenatural fazer uma força contrária a ela, porque ela me agarrava, me puxava. E para superar essa força, tudo se inicia de um determinado ponto. Para poder iniciar algo, você tem que antes extinguir, sabe o quê? Aquela voz que fica irritante lá. Você devia ter começado isso há uma semana, há um mês, há um ano. Ela só serve para te manter estagnado. Se esse for o seu caso, calma. Eu mesmo já vivi isso. E a solução está bem mais próxima do que você imagina. Para você aquietar essa voz, tem um provérbio chinês muito conhecido que é: a melhor hora para se ter plantado uma árvore foi há 10 anos. E a segunda melhor hora é o agora. E adivinhe, a primeira opção não serve pra gente. Não tem como focar na primeira opção. Então, nos resta a segunda opção, o agora. Na verdade, o agora é o momento mais importante de nossas vidas. E as pessoas às vezes não compreendem a importância dessa dádiva. E esse provérbio ilustra a necessidade de deixar o passado de lado e focalizar no momento presente. A árvore que era para ter sido plantada lá atrás, há 10 anos, pode ser plantada, adivinhe, agora mesmo. E daqui, menos que 10 anos, ela renderá belos frutos para você. A semente dessa árvore são as suas ações no presente. É aquilo que você pensa e faz no momento agora. E isso tudo vai germinar e se tornar a maior árvore com os melhores frutos. Portanto,
Você tem que começar. Pode ser pequeno, pode ser simples, seja como for. O segredo do sucesso não está no fim do empreendimento, ele está no começo. A inércia, ela é um lugar perverso, porque ela vai lá e magnetiza as suas intenções para um local que é como se fosse um buraco negro. E essa voz paralisante vai ser silenciada de fato quando você der aquele primeiro passo, começar a caminhar. Tem algo interessante que acontece com as árvores que já foram plantadas. Agora, falando do mundo real mesmo. Alguns pássaros, abelhas e outros animais voadores, eles comem as sementes e levam para outras áreas. E assim, uma árvore consegue ser plantada e gerar frutos a muitos quilômetros de distância da onde de fato ela está enraizada. Essa particularidade é impressionante. Deixa eu te contar uma história para ilustrar que é muito interessante, que é uma fórmula universal que rege tudo na nossa vida e ao nosso redor. E essa descoberta é de um físico muito conhecido, que é o Isaac Newton. Ele tem tudo a ver com o rompimento da inércia. Ele criou, na verdade descobriu essas leis universais. E essas 3 leis são conhecidas hoje pelas leis de Newton. E quase toda pessoa aprende essas 3 leis na época do colégio, do ensino escolar. Eu fixei de fato essas leis já um pouco depois, na época da faculdade, que é a engenharia civil que eu cursei, eu me graduei. E nessa graduação eles utilizavam bastante esses conceitos da física, que na verdade são conceitos da vida como um todo. E você vai conseguir também compreender o porquê. E não só na engenharia civil você pode empregar. Na realidade, você pode empregar na vida. E todas as engenharias, no caso, estudam essas 3 leis de Newton. A primeira lei é: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Parece complexo, mas, cara, quando você estuda física 1, 2, 3, você basicamente é convidado a enxergar essa lei universal pela ótica da aplicação básica. Por exemplo, em um fenômeno estudado em que você está lá e tem que fazer uma questão. E pelo menos para mim, não era claro e evidente que o que de fato ela quer dizer é que a natureza simplesmente segue essa premissa também. Como isso acontece de fato? Veja bem, se você deseja produzir resultados transformacionais na sua vida, estudar mais, consolidar uma carreira, ser mais produtivo ou ter mais foco, todos eles te beneficiam positivamente. E para você manifestar na sua vida essa realidade, você só precisa encontrar um fator externo que vai te fazer sair do estado de repouso que a lei prega. Porque como essa primeira lei descreve, se você iniciar o movimento, esse movimento ele vai continuar em uma trajetória uniforme e constante. O que quer dizer isso? Vai se tornar mais fácil para você fazer. Olha que incrível. Imagina que essa trajetória uniforme, constante, possa ser implementada em uma nova habilidade ou num novo conhecimento que você deseja. Até uma atitude diferente, uma carreira, um relacionamento ou um condicionamento físico. Em qualquer área, se você encontrar o agente percursor de tudo, ele vai alavancar o seu movimento, fazendo ele permanecer contínuo. Cara, fala sério, eu até arrepio de verdade quando eu relembro dessa associação do conceito da física trazido para a nossa vida cotidiana, que na minha opinião
é muito pouco universalizado e o cotidiano é que te traz resultados. Como nós interagimos com esse ambiente é que é o fator principal que traz o sucesso ou não, a mentalidade perfeita ou não. Esse código poderoso que eu sugiro que você anote, para você ter uma ideia, eu tenho ele escrito no quadro na parede do meu quarto, nos meus arquivos ali, eu tenho, no meu PC eu anotei isso, e se eu pudesse eu rabiscava até a parede com essas leis transcritas, esses conceitos, porque é muito sensacional descobrir que essa lei é universal. E mais ainda conseguir encontrar a alavanca para fazer o movimento sempre prosseguir. Quase que por vontade própria. Fazendo que fique muito mais fácil você se manter na direção correta. Essa foi a primeira lei de Newton. Agora a gente vai falar sobre a segunda lei. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida na direção aplicada. Como interpretar essa lei na vida real? Ainda mais no ambiente que nos cerca, fazendo uso dela de fato para benefício próprio. Seguinte, a mudança que você realiza é proporcional à força que você aplica. Então, se você deseja mudanças mais aceleradas, você pode aplicar um esforço maior na direção que você deseja. Olha o poder dessa expressão. E tem um detalhe oculto nessa lei que passa despercebido para a maioria das pessoas. Veja bem, o detalhe. Não necessariamente o esforço é suar até gotejar. Esse esforço podem ser estratégias previamente projetadas para que você possa minimizar a quantidade de energia física ou mental que você emprega nessa mudança. O X da questão, na segunda lei, é que a acumulação de pequenas ações na mesma direção vão proporcionar os resultados mais incríveis, os maiores resultados. Quando eu comecei a malhar lá, quando eu tinha meus 15 anos, a minha vida era completamente diferente do que é hoje. Hábitos alimentares diferentes, rotinas de exercícios diferentes, intensidade e tempo despendidos para os exercícios também eram completamente diferentes. E naquele tempo, para mim, se você me perguntasse, Maí, é fácil ficar sem comer açúcar, comida industrializada, mais ainda, comer besteira, é fácil ficar sem comer besteira? O que você acha que eu poderia dizer? Com certeza eu responderia, é super difícil, tá doido? Mas hoje a história é bem diferente. Aos poucos eu consegui abandonar um a um alimentos que não me fazem bem, não fazem bem para o meu corpo. E também comecei a aplicar hábitos para aumentar a produtividade. Eu deixei os hábitos negativos e multipliquei os positivos. Isso fortaleceu os meus resultados. A máxima, então, que eu tiro dessa lei é que nada acontece em um estalar de dedo. Mas você consegue acelerar a mudança na mesma proporção do seu compromisso de empregar ações consistentemente ao longo do tempo. Para você ter ideia, eu nunca malhava a perna. Nossa, como eu detestava malhar a perna. Fazer treino de perna para mim era muito monótono e eu sempre procrastinava. Eu passei um ano inteiro sem malhar a perna. Olha a magnitude. Até que a preocupação de ficar assimétrico, ou seja, com o corpo desproporcional, começou de fato a mudar os meus pensamentos e o meu comportamento. Imagina ficar grandão em cima
mas com uma perna super fina. Para mim isso também seria difícil de conviver. Até que esse pensamento suprimiu o pensamento da procrastinação. Depois dessa guerra mental entre não malhar a perna e não ter o desprazer do tédio, ou malhar a perna com o desprazer do tédio, mas com a recompensa de ficar no mínimo proporcional. Aí então, finalmente, o pensamento ali de malhar a perna venceu. E eu passei a incluir sempre no meu treino o treino de pernas. Sempre na rotina, nunca faltando. E hoje eu gosto de malhar perna, de fazer exercício de perna. Olha bem como não apenas é possível mudar um comportamento desprazeroso e torná-lo algo prazeroso. Você precisa apenas romper a inércia. Claro que é necessário passar por algumas variáveis no caminho, que pensar talvez seja a maior delas, pensar diferente. Na verdade, esse pensamento traz muitos benefícios. Foi como eu associei na época a ficar desproporcional uma característica negativa, e isso me motivou. E você pode encontrar de fato o pensamento que gera essa necessidade de mudança para você e focalizá-lo até que você seja mais forte, para que você seja capaz de romper a inércia. Aqui a gente vai então para a terceira lei de Newton. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Parece complexo, mas é super simples. E tem muitas atribuições que podem ser feitas com essa máxima do Newton. O que eu encontrei dessa grande lição? Eu encontrei que é necessário enxergar que você pode produzir um efeito pretendido com duas forças interagindo. Que é possível fazer uma relação entre elas por meio do fenômeno de ação e reação, ou causa e efeito, meios e fins, sementes e frutos. Eles não podem ser separados. Essa relação, ela é bem simples. Você observa a causa e visualiza o efeito dela, tomando o devido cuidado, claro, de estar sempre atribuindo o efeito à verdadeira causa, e vice-versa. Se você dormir cedo todos os dias, a probabilidade de que você acorde cedo é grande. Se você não comer gordura ou açúcar, a probabilidade de que você perca peso é maior. E assim você faz associações. Olha como é bela essa lei. Uma árvore só vai frutificar aquilo que ela foi plantada para frutificar. Se você colocou no solo a semente de maçã, não é possível crescer ali uma árvore que dê laranja. Se você plantou no solo uma semente de uva, não é possível crescer uma árvore que vai gerar pitaia. Aqui a gente identifica a ideia da tríade do tempo, que é passado, presente, futuro. Passado, presente e futuro. Se uma árvore que você plantou no passado não está dando os frutos que você gostaria, no agora, no presente, você não vai conseguir alterar essa árvore. Mas o que você pode fazer, se quiser frutos diferentes, adivinha o que é? Claro, óbvio que você acertou. Plantar uma semente diferente, porque ninguém consegue voltar no passado e produzir um novo hoje. Ou mesmo alterar um evento que já aconteceu. Mas é plenamente possível fazer algo novo no agora e começar de fato a produzir um novo futuro, o futuro desejado. Se você quer resultados fantásticos, você tem que ir no agora
e daqui por diante projetar ações que te farão encontrar esse objetivo lá na frente. Às vezes, nós seres humanos temos um pouco de dificuldade de conseguir realizar ações sem conseguir ver o resultado no imediato, um resultado instantâneo. Isso faz com que ocorra o fenômeno devastador da procrastinação, que é empurrar para o próximo dia as tarefas que são verdadeiramente importantes, que não dão um resultado instantâneo, elas são de longo prazo. Plantar a semente agora para colher as frutas maravilhosas do futuro daqui a algum tempo, para o nosso cérebro ancestral é contraintuitivo. Ele não conhece esse papo de presente, passado e futuro. Para ele é sempre presente, 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 presente. Por isso também, ficar muito tempo pensando em como teria sido diferente a sua história se você tivesse tomado uma decisão X em detrimento da decisão Y lá atrás, no seu passado, é uma péssima escolha. A saída é pensar no agora e em como você pode produzir a decisão perfeita para manifestar na sua vida aquele grande sonho. Mas só tem uma pequena recomendação no momento de idealizar decisões que vão favorecer o atingimento daquela meta programada no futuro. Não se prenda demais ao futuro, porque no momento em que você se prende demais a esse futuro idealizado, tentando prever muitos detalhes, muitas partes que vão acontecer para que você tome as melhores estratégias, se você se prender demais a isso, você deixa de viver o único momento em que você é capaz de existir, o agora. E além de deixar de viver o presente, você pode desenvolver uma ansiedade desnecessária, que é outro ponto muito negativo. E para você melhorar essa utilização de pensamento voltados ao passado e futuro, você pode usar uma ferramenta incrível da tríade do tempo. O tempo ideal para cada uma das 3 partes da tríade. E do dia 1º ao dia 8 de fevereiro vai ter um evento extraordinário onde você poderá aprender tudo sobre essa ferramenta poderosíssima. Por exemplo, quanto tempo utilizar para projetar as melhores ações a longo prazo? Ou quanto tempo você gasta em tempo percentual das suas 24 horas para pensar no seu passado ou para pensar no seu futuro? Você vai saber também quanto tempo tem que focar no presente, que é o momento mais importante. Porque para você fazer as correções, é necessário pensar no passado, para você dimensionar as ações no futuro, para viver tem que ser no presente. E aí você consegue avaliar como foram as suas ações e verificar se surtiu o efeito que você esperava ou não. Assim, você começa a escalonar de fato o seu desenvolvimento. E uma coisa é super certa. A maior porcentagem de tempo, com certeza, deve ser dedicada e vivenciada no agora. O agora é uma dádiva inestimável. É algo que é impossível mensurar. Cada um atribui uma importância a esse detalhe. Quando eu era muito novo, naqueles 15 anos no início da minha rotina de exercícios, treino, eu me vigiava para ser pelo menos 1% melhor todo dia. Na época, eu assistia muito um cara que é top, o Arnold Schwarzenegger. E ele sempre teve uma mentalidade de campeão que, pra mim, é uma das melhores que tem. Ele foi muito bem sucedido em todas as áreas que ele desejou ser. Primeiro, ele foi o maior fisiculturista de todos os tempos. Depois, ator de Hollywood, condecorado inúmeras vezes.
Terceiro, se não bastasse esses grandes sucessos nessas duas áreas, ele foi governador da Califórnia. É uma sucessão de vitórias grandes ao longo da carreira desse cara, que eu, pra mim, considero o top performance. Não só eu, se fosse só eu, ele não tinha ganhado tantos prêmios e tantas conquistas ao longo da vida. Pra quem não conhece esse cara, ele é um fenômeno e eu recomendo que tem muito vídeo dele. Inspirador, motivador. Eu sou mega fã desse cara. Pra você alcançar resultados grandiosos assim, como esse cara, o Arnold, são necessários muitos anos. E mais do que anos, também é necessário, é preciso uma paixão pelo aprendizado. E tem uma estrutura que te ajuda muito a iniciar o primeiro passo em direção ao rompimento da procrastinação, que está muito vinculada à primeira lei de Newton. Encontre uma alavanca para vencer a inércia, que fará você se manter em movimento constante, movimento regular. Você pode aplicar desde já 4 atitudes simples que vão fortalecer o seu poder de ação. Mesmo que ainda você não as implemente tudo em uma hora, você conseguirá aplicá-las e conceber resultados acumulativos ao longo do tempo. Essas atitudes, elas são conhecidas como a pirâmide da produtividade. A sua produtividade vai ser aumentada no momento em que você utilizar qualquer uma dessas atitudes. E 4 juntas, então, formam uma concentração de esforço na direção certa, inimaginável. Lembra da segunda lei de Newton, o acúmulo das forças na mesma direção? Que equivale ao aumento da proporção de esforço equivalente na aceleração que você é capaz de fazer, na mudança que você deseja? Então, aqui, o que você vai fazer primeiro para contribuir para esse efeito é a organização espacial e eletrônica. Deixa eu te falar como é que isso funciona na prática. Para mim, o quão isso é poderoso advém da atitude que eu consegui empregar para vencer uma procrastinação e também algo que era prejudicial para mim. Era bem complicado sempre para mim perder a chave de casa e, como você pode imaginar, perder também outros objetos. Eu sempre deixava chaves, objetos em qualquer outros lugares, onde depois eu não conseguia encontrar. E você pode imaginar que isso é ruim. Imagine perder consecutivas vezes. O melhor para superar isso foi o primeiro passo da pirâmide da produtividade, que teve uma importância significativa. A chave é a organização. Ter lugares específicos para conseguir armazenar qualquer coisa. Com esse raciocínio, eu passei a deixar sempre as chaves no mesmo lugar, exatamente nos mesmos lugares. Ao sair, eu deixava nos mesmos lugares, ao voltar, eu também deixava nos mesmos lugares. E isso teve um efeito poderoso. Eu passei a não mais perder objetos. E eu consegui estabelecer lugares exatos. Eu levei muito mais tempo para estabelecer de fato qual era o lugar mais otimizador, onde eu poderia deixar sempre o mesmo objeto, como por exemplo a chave, do que de fato para conseguir implementar isso no cotidiano. Qual seria o melhor lugar? Aí eu encontrei a resposta, que foi lá na estante da minha casa. Logo que eu chego todo dia, eu deixo a chave lá na estante. E foi um sucesso, porque eu não mais perdia as chaves de casa ou outros objetos. Quando eu saí, por exemplo, também deixava na mochila. Sempre tem que ser no bolso menor de fora, externo, no mesmo lugar. Sempre ali. Se eu mudo o lugar, tudo me confunde. É possível, então, que você consiga
fazer uma mudança grande em um aspecto com uma atitude funcional que faça com que o armazenamento para você, ou seja, a organização, se torne algo fácil de fazer, simples de fazer. Vamos agora ao terceiro, que é o gerenciamento do tempo. Que eu também gostaria, claro, de te falar que vou fazer um aprofundamento lá no evento do dia 1º ao dia 8 de fevereiro, que vai ser extraordinário. A propósito, o nome do evento é Mente de Milhões. Então você já pode imaginar o poder do evento. Vai lá, se cadastra, tem um link aqui nos comentários, clica, coloca lá e você já vai receber, coloca o seu e-mail, você já vai receber o e-book grátis dessa jornada incrível e também vai poder receber os lembretes ao longo dos dias. Agora, como que a gestão do tempo é importante? Se você já experimentou melhorar sua produtividade ou também romper a procrastinação, com certeza você já se deparou com esse tema, que é um dos mais falados quando o assunto é performance, desempenho. E você pode ligar essa atitude à sua tríade do tempo. Ou seja, quanto tempo você vai utilizar dos seus pensamentos no passado, no presente e no futuro. E também correlacionar esse pensamento às ações, porque apenas pensamentos não produzem resultados. Não é verdade? Essa não vai ser o foco daqui hoje, mas a gente vai explorar muito isso e vai avançar nesse tema no nosso evento. Vai te dar foco para dar um basta de vez na procrastinação. O quarto também é um dos itens mais importantes na vida de uma pessoa. Se ela deseja alcançar resultados verdadeiramente impressionantes e se diferenciar, ela tem que ter um alinhamento das atividades que ela realiza e tem tempo disponível para fazer aos objetivos de curto, médio e longo prazo. Essa habilidade de conseguir pegar um desejo e estruturar esse desejo em um objetivo realizável e depois alocar tarefas menores dentro do dia para que ao final tudo isso se converta em um efeito de cascata que vai gerar para você um impacto grande na realização desse objetivo, é o efeito da força de acumulação. Igual ao que o Newton disse, lembra? Exatamente. Essa orientação é para que você consiga converter a habilidade de acumular esforços em prol do aumento da sua capacidade de realização dos seus objetivos, aumentando o seu resultado. Essa habilidade está muito correlacionada à procrastinação. O que eu quero dizer sobre o alinhamento das atividades do dia a dia aos objetivos? O que é o significado aqui? A procrastinação tem uma relação muito forte com o alinhamento de objetivos e atividades. Se você não está ainda conseguindo enxergar um significado na tarefa que você está desempenhando no dia a dia em prol de algo maior, de algo que vai se realizar e se concretizar, dificilmente você vai se engajar verdadeiramente nessa atividade. Porque tudo que você já realizou e ainda vai realizar é vinculado, na verdade, ao nível de importância que você dá para qualquer coisa na vida. Ou seja, o que um objetivo significa para você é te dar a capacidade de se engajar na tarefa. Essa atitude de sempre buscar pelo significado de que você atribui, do que você está realizando, vai destravar a sua força para superar a procrastinação. Claro que para você destravar e enxergar na sua vida tudo como resultado, você pode fazer isso por meio
das perguntas. Qual é o resultado disso? Aí você passa a conhecer o que eu chamo de uma vida medíocre versus uma vida épica. O sentido de medíocre aqui não é nada do termo pejorativo, certo? Medíocre nada mais é do que a média, a pessoa viver na média. É estar sempre ali na metade do potencial de realização. Apenas isso. E tudo bem a pessoa viver assim, é apenas uma escolha. Mas você gostaria de viver a vida na metade que você poderia? Você gostaria de ter uma carreira mediana? Para você é melhor ter hábitos sensacionais ou ter hábitos medianos? Ter uma felicidade mediana ou ter uma felicidade fantástica? Tudo tá nas perguntas que você é capaz de fazer. E essas perguntas estão nas suas mãos. Tudo está nas suas mãos. É só você falar, eu quero uma e não quero a outra. E é exatamente isso que define de verdade se você vai viver uma das vidas, a vida épica, ou a outra, a vida medíocre. Você escolhe realmente qual é o seu caminho e o que vai materializar diante dos seus olhos. Veja bem, qualquer pessoa consegue prosperar. Qualquer pessoa consegue ser excepcionalmente feliz. Viver a vida épica, no entanto, poucas pessoas escolhem viver. Uma vida épica é algo que você precisa escolher. Na mesma época lá dos meus 15 anos, que eu gostava do Arnold, de assistir muitos vídeos dele, eu ainda gosto, eu tinha o hábito de assistir também um outro cara que é sensacional, que é até do mesmo ramo do Arnold, o Jay Cutler, e ele tem uma frase que é sensacional e que ecoa sempre aonde quer que eu vá, que ficou registrada ali na minha memória naquele momento, que cabe muito bem aqui, que é a seguinte: se você deseja ser maior, se você deseja ser melhor, a única pessoa te segurando é você mesmo. Ou seja, se você sabe que tem plenamente a liberdade das suas escolhas, e você sabe também que a única pessoa que pode te segurar é você mesmo, logo, um raciocínio lógico pode ser que você tenha a capacidade de viver a vida épica utilizando a sua liberdade para, ao invés de se segurar, se impulsionar, utilizando as leis de Newton ao seu favor, utilizando a pirâmide da produtividade e outras técnicas disponíveis. Essa é uma apenas das possibilidades de obter esses benefícios da maestria da mente. A maestria da mente é algo que pode te fazer sair de um estado completamente desfavorável e ir para o estado completamente favorável. Do estado A para o estado B desejado, com crescimento como nunca visto antes. Esse é o poder da sua mente, da mente de milhões. Então, embarca nessa jornada porque você vai se surpreender e também vai surpreender a todos ao seu redor. Quando olharem para você e sentir que você é extraordinário, que você gera admiração, reconhecimento por tudo aquilo que você foi capaz de se tornar, utilizando a maestria da mente. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, eu acredito verdadeiramente que esse conteúdo vai ser incrível para você. Então, se inscreve aqui, compartilha, comenta, e nos próximos você vai ver tudo sobre gestão do tempo e também como escrever os objetivos alinhado às suas tarefas. Curte para você poder mostrar que esse conteúdo está sendo relevante para você e é isso que motiva a gente. Essa é a nossa missão. Eu acredito de verdade que você tem uma mente que pode ser elevada à maestria, à mente de milhões. E essa sensação é formidável. Eu agradeço por estar aqui. Valeu, te vejo no próximo. Tchau, tchau.